Galera, se eu perguntasse pra vocês quem foram responsáveis pelas mortes dos principais vilões da história de Dragon Ball, né? Isso estou falando desde o clássico até mesmo o Super. Já saberiam me responder? É claro que vocês me responderiam Goku, Gohan e Trunks, entre outros personagens, né, que contribuíram bastante para que esses vilões, né, fossem derrotados consequentemente. Mas se eu dissesse para vocês que isso não está totalmente certo, que existem outros personagens, né, que se sacrificaram e que mesmo após as suas mortes foram grandes responsáveis para que esses vilões principais fossem derrotados no final. Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral. E não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos, notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Bom galera, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpa a vocês pela minha voz, né, que estou um pouquinho rouco, mas eu não posso parar de produzir vídeos aqui para vocês. Tava pior a minha voz, né? Eu tratei um pouquinho, espiei uma balinha, enfim, ficou um pouco melhor, mas não tá 100% ainda. Mas bota aqui embaixo, dê seu feedback se a voz tá boa, se não tá, porque eu não posso parar de produzir vídeo. Então eu resolvi fazer dessa forma que está, assim mesmo, com a voz um pouquinho rouco. Tá parecendo até o Pato Donald, né? Enfim, galera, o primeiro personagem que eu vou citar aqui, referente ao conteúdo, né, ao objetivo aqui do vídeo, vai ser o Kuririn. Isso mesmo, galera, o Kuririn, porque o Kuririn, enfim, ele é um personagem não tão poderoso assim, né, que passou por um sufoco danado lá na saga Namekusei, né, tava sem o Goku, era só ele e o Gohan ali para conseguir reunir as esferas do dragão. E no finalzinho ali, né, que o Freeza surgiu, né, boladaço ali pra cima do Kuririn e do Gohan, ele foi obrigado ali, né, meio que partir pra cima do Freeza pra salvar a vida do Gohan e também do Dendê, né, em certos momentos que aconteceu ali na saga Freeza. Enfim, ele não conseguia derrotar o Freeza, é claro que ele, não tem nem comparação com o poder do Freeza, com o poder que o Freeza tinha naquela época, mas o Kuririn foi muito importante após a sua morte, porque se o Kuririn não fosse morto pelo Freeza naquele momento, Goku consequentemente não se tornaria um Super Saiyajin e também não conseguiria derrotar o Freeza naquele nível que ele se encontrava, até porque o Goku estava super mega esgotado. Então a morte do Kuririn, então mesmo após a sua morte, o Kuririn conseguiu cumprir esse objetivo, que é claro, o Kuririn, assim como todos os guerreiros Z que estavam na Namekusei, tinha o objetivo de quê? De inicialmente reunir as esferas, isso o Kuririn já tinha feito antes junto com o Gohan, e depois, né, conseguir derrotar essa grande ameaça que era o Freeza. Então o Kuririn, mesmo após a sua morte, conseguiu realizar, cumprir esse objetivo, né, cumprir essa missão em derrotar o Freeza no final da saga. Android 16. Bom, galera, o Android 16 para mim é a mesma pegada que o Kuririn, porque após aquele discurso maravilhoso que ele fez para cima do Gohan e o céu pisar na sua cabeça e ele morrer, né, o Gohan finalmente conseguiu despertar o seu poder oculto e se transformar em Super Saiyajin 2. Mas eu sei que você deve estar pensando, mas Rafael, o Android 16 não é um ser humano, ele é uma máquina, então por isso ele não foi morto, e sim destruído. Bom, eu até entendo essa sua linha de raciocínio, mas na minha opinião, galera, o que denomina o cara de ser ou não um ser humano são as suas atitudes. E as atitudes do Android 16, para mim, eram atitudes de seres humanos, até porque, né, ele adorava tanto a natureza quanto os seres vivos. E antes de morrer, como disse aqui agora, ele fez aquele discurso para o Gohan proteger os seres vivos e as plantas desse mundo que ele tanto amou. Então, galera, não tem como eu não considerar esse cara um ser humano, por mais que ele seja um androide e uma máquina também. Então, por isso, após a sua morte, mesmo ele tendo morrido, ele conseguiu cumprir esse objetivo, que era, naquele momento, de derrotar o Perfect Cell. Goku! Bom, galera, o Goku não poderia faltar, né? Que é o nosso protagonista, é claro, e o Goku, a gente sabe que é o cara que se sacrifica, né, pelo próximo, e ele fez muito isso tanto lá no Dragon Ball Clássico, por mais que ele não tenha morrido, quanto em Dragon Ball Z também, porque já começou Dragon Ball Z com ele se sacrificando para salvar lá o Gohan e todo o planeta Terra, né, das mãos do Raditz. Mas eu não estou querendo falar desse momento específico. O momento que eu quero falar aqui nesse vídeo hoje é justamente quando ele se sacrifica, né, ali na saga Cell, para explodir com o Cell
lá no planeta do Senhor Kaiô e junto com isso salvar a Terra. Mas naquele momento a gente sabe que o céu retornou, né? E o Gohan depois conseguiu dar cabo do céu. Mas o Goku é a prova perfeita porque eu tô falando aqui nesse vídeo hoje. Por que eu tô falando isso? Porque o Goku, ele se sacrificou para derrotar o céu, porque se o céu explodisse na Terra naquele momento, estaria tudo perdido e após a sua morte, né, o seu objetivo foi concluído. Só que tem uma parada aí, que é o seguinte, porque se o Goku não ficasse lá do outro mundo falando com o Gohan através do Senhor Kaiô, estimulando o Gohan a liberar todo o seu poder para conseguir derrotar o céu no final, galera, eu acho que o Gohan não conseguiria fazer o que ele fez, né, naquele Super Kamehameha épico, maravilhoso para cima do céu e derrotar o céu, né, de uma vez por todas. Eu acho que seria difícil se o Goku não tivesse se sacrificado na explosão do céu e também não tivesse ali ficado no ombro do Senhor Kaiô, né, falando com o Gohan para estimular ele a conseguir concluir esse objetivo. Então o Goku, na minha opinião, conseguiu sim, né, cumprir o seu objetivo, que era derrotar o céu no final dessa saga, mesmo após a sua morte. Mirai Gohan! Galera, o Mirai Gohan também conseguiu cumprir o seu objetivo lá no futuro, que era o seguinte, o Mirai Gohan, ele tinha o objetivo de quê? De manter os seres vivos ainda vivendo na Terra, né? Porque os androides tinham matado todos os guerreiros Z lá no futuro, todo mundo sabe disso, mas graças ao Gohan, tanto a Corporação Cápsula, quanto o Trunks e a Bulma que construiu a Máquina do Tempo, permaneceram vivos. E o objetivo do Gohan foi sempre esse lá no futuro. Ele sempre depositou a sua esperança no Trunks, que ele conseguiria reverter a situação lá no futuro. E o Gohan chegou a morrer por isso. Ele morreu para proteger o Trunks, né? Claro que no momento em que ele morreu, o Trunks não estava no combate naquele momento, mas após isso daí, né? Após a sua morte, o Trunks finalmente, a Bulma conseguiu construir a Máquina do Tempo, o Trunks conseguiu retornar ao passado e mudar toda a realidade regular, né, de Dragon Ball, que foi aquele final que a gente sabe, que eu citei quase aqui agora, aquele final épico, o Gohan derrotando o céu. Então, na minha opinião, galera, o Gohan, ele salvou o futuro, porque ele conseguiu ali, ele se sacrificou para salvar o futuro, então após a sua morte, ele salvou tanto o futuro quanto o passado, porque o Gohan no passado derrotou o céu e o Gohan no futuro conseguiu fazer com que o Trunks e a Bulma permanecessem vivos para concluir no final os seus objetivos. Bardock! Isso, galera, o Bardock, que na minha opinião é o personagem mais importante dentre tudo isso aqui que eu falei agora. Por que eu tô falando isso? Porque se o Bardock não tivesse enviado o Goku para a Terra, porque nessa nova versão do Bardock, do Dragon Ball Minus e também de Dragon Ball Super, ele enviou o Goku para a Terra porque ele quis enviar, porque ele quis salvar a vida do seu filho. E se ele não tivesse tido essa atitude, nem Dragon Ball clássico teria. Então, o Bardock naquela época tinha o objetivo de quê? De deixar o Goku vivo, né? De fazer o Goku permanecer vivo em segurança, e também tinha o objetivo de deter o Freeza, que era aquela ameaça, né? que ameaçava lá o planeta Vegeta e transformou, né, o planeta Vegeta em poeira cósmica junto com o Bardock. Só que antes disso, como disse aqui agora, o Bardock conseguiu, né, enviar o Goku para a Terra e no final acabou que o próprio Goku conseguiu concluir o seu objetivo, que era de vingar toda a raça dos Saiyajins, acabando com o Freeza, né? Acabou com o Freeza não, ele conseguiu derrotar o Freeza no final da saga Freeza na Namekusei. Colocou o Freeza no seu lugar, humilhando o Freeza. Então, o Bardock conseguiu cumprir o seu objetivo através de quem? Através do seu filho Kakaroto, que é o Goku. E tem mais, galera, sem falar das vezes que o Goku contribuiu, né? Por mais que ele não tenha dado o golpe final no vilão principal daquela determinada saga, ele contribuiu para que esse vilão fosse derrotado, assim como foi na saga Cell, assim como foi na saga Buu, que ele próprio conseguiu lançar a Genkidama para cima do Kid Buu, e assim como foi em várias sagas também de Dragon Ball Super e de Dragon Ball Clássico também. Então, se não fosse o Bardock, nada disso teria acontecido, o Goku não teria vindo para a Terra e as coisas seriam muito diferentes do que foram no decorrer de toda a história de Dragon Ball. Bom, galera, esses foram, né, os 5 personagens que eu separei aqui para mostrar para vocês que foram tão importantes quanto os personagens que finalizaram os vilões principais de cada saga de Dragon Ball. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Vocês concordam com isso? Discordam? Qual desses personagens, na opinião de vocês, foi o mais importante para a história de Dragon Ball? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião.
Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha.